Olá, lindona, e seja bem-vinda a mais um vídeo da Semana da Inteligência Emocional. E hoje eu quero falar com você sobre padrão comportamental. Qual é o seu padrão comportamental diante dos desafios? Porque quando tá tudo bem é uma coisa. E quando o negócio aperta, para o nosso lado? Quando fica difícil resolver? Quando você é ofendida? Quando você é atingida? Quando aquele calo tá ali, sufocando, a dor tá tremenda, o que você faz? Muitas das vezes nós achamos que nascemos assim, como eu já falei em outro vídeo, eu nasci assim. Sim, você pode ter nascido com uma predisposição genética para um certo padrão comportamental. Mas o que vai definir isso é a epigenética, é a sua genética mais o ambiente. E eu te digo que o ambiente é muito poderoso para criar nossos padrões comportamentais. Desde o útero, nós já estamos sendo formados emocionalmente. Quando a mãe passa por violência, por susto, por necessidade, por angústia, abandono, traição, rejeição, tudo isso afeta o bebê. E isso é comprovado cientificamente. E quando nascemos, qual ambiente que nós nascemos? Um ambiente super protetor que não nos permitiu desenvolver ou um ambiente que nos deixava vulnerável? A que tipo de situações nós ficamos expostas? E é certo também que irmãos têm comportamentos diferentes criados na mesma família. E como pode isso, se eles têm a mesma genética? É porque cada um interpretou o ambiente de uma forma diferente. Por exemplo, uma mulher que tem filhos, e vai tendo filhos, e os filhos mais velhos têm a responsabilidade de tomar conta dos mais novos, essa irmã mais velha vai ter um padrão comportamental diferente da irmã caçula, por exemplo. Cada uma com seus dramas, cada uma, muitas das vezes, com desvios comportamentais. Porque cada uma interpretou o mesmo ambiente à sua maneira, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a atenção que receberam de uma parte ou de outra parte, também com a sua predisposição genética, como a predisposição genética foi recebida naquele ambiente. Então todo esse movimento na nossa casa, na nossa escola, vai criando padrões comportamentais. Muitas das vezes uma mulher que você vê hoje, que parece ser muito brava, muito raivosa, pode ter sido uma pessoa que lá atrás, essa criança, essa mulher, quando era criança, ela foi humilhada, ela foi rejeitada, ela se sentiu assim. Se você for conversar com o pai e com a mãe, de repente você vai ter um outro olhar. Mas o importante é como você se sentiu. É você olhar para a sua criança e pensar, que feridas que a minha criança tem? Que feridas que modelaram o que eu sou hoje? Muitas das vezes essa mulher não se transforma numa pessoa raivosa. Ela pode ser permissiva demais. Ela pode desenvolver um padrão comportamental onde todo mundo que chega perto dela tira um pouquinho. E isso só acontece porque nós permitimos. Porque quando nós resolvemos isso dentro de nós, criamos um bloqueio natural para que essas situações não aconteçam. Então é muito importante você olhar para a sua história. Como você nasceu, em que condições você nasceu? Dentro da terapia isso é feito bem profundamente, ali com passo a passo. Mas dentro dessa semana da inteligência emocional, você pode olhar para o seu comportamento hoje, ver o que você acha que você precisa mudar, que não está de acordo com a vontade de Deus, que você faz, mas você não se sente bem com isso. Vê se isso é seu realmente.
ou se foi algo que você aprendeu. Aprendeu vendo, aprendeu ouvindo, né? Porque nós aprendemos muito mais pelo exemplo. Nossos pais são um espelho. E muitas das vezes nós repetimos uns padrões assim tão disfuncionais que geram tantos danos para a nossa vida sem nos dar conta disso. Nós não nos damos conta do que fizemos de errado para estarmos naquele lugar. Um exemplo, se você está num relacionamento abusivo, eu não estou querendo dizer que a culpa é sua, mas você precisa descobrir por que você escolheu um dia se aproximar dessa pessoa, namorar essa pessoa, para que hoje você esteja dentro desse relacionamento abusivo. Eu já passei por isso e descobri o que eu buscava nessas pessoas, o que me atraía nessa pessoa. E assim é para tudo na nossa vida. Por que você está presa no emprego que você não ama? Por que você está sempre querendo agradar todo mundo e se desagradando, não se respeitando? Por quê? E com a inteligência emocional, com esse desenvolvimento, essas perguntas que você se faz, você começa a acessar isso. E esse conhecimento começa a te dar poder. E você vê que isso não é a sua essência. Deus não te criou para ser assim. Veio à minha mente o exemplo de Pedro. Pedro era um homem bruto, um homem que agia por impulso, mas Jesus escolheu ele com outro propósito. E Jesus moldou Pedro para que ele fosse manso, para que ele pudesse ouvir, entender, olhar as coisas com outros olhos. Por isso Pedro se tornou hoje uma referência para quem acredita em Jesus, quem acredita na palavra de Deus, para quem acredita na Bíblia. E você? O que você está fazendo que quando você olha, você fala, Jesus não me fez para isso. Jesus, amada, não te fez para... Deus, né? Não te fez para sofrer. Deus não criou você para ser submissa, para sofrer violência, para não se amar. E Jesus veio para nos dar esse exemplo de que nós podemos sim, através ali dos discípulos, nós podemos ver que eles foram transformados. O único que não aceitou transformação, ele foi até o final, sendo o que ele não deveria ser, ele penou e ele pagou o preço disso. Então, minhas amadas, olhe para vocês. Esse vídeo é uma reflexão. E essas reflexões são muito importantes para a nossa inteligência emocional. Porque quando vier aquele ímpeto, você vai falar assim, não, isso não é de mim. Eu estou copiando a minha mãe. Eu estou copiando o meu pai. Eu estou fazendo com meu filho o que me faziam na escola. Às vezes é difícil admitir o nosso erro. Os nossos pais erraram porque eles não tinham conhecimento. E hoje você está tendo esse conhecimento. Tá bom? Fique em paz e amanhã tem outro vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Fica comigo. Convide as amigas para participar aqui conosco do grupo Garra de Leoa, tá bom? E se você não faz parte, está vendo esse vídeo, me peça que eu te mando um link para você participar. Tem que se identificar, hein? Eu não identifico, não entra. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.